Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. Olha só, o mercado financeiro atualizou para cima a projeção da inflação para esse ano. A previsão para a economia brasileira também subiu. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, subiu de 5,82% para 5,88% neste ano. A estimativa é do Boletim Focus, divulgada semanalmente pelo Banco Central. A projeção é feita com base na expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 5,01%. Segundo o IBGE, em outubro, a inflação subiu 0,59% após 3 meses de deflação. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,7% no ano e 6,47% em 12 meses. Para tentar segurar a alta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Copom. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017. A expectativa é de que a Selic encerre o ano nos mesmos 13,75%. Já para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,5% ao ano. A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano também subiu de 2,77% para 2,80%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 0,7%. E olha, ainda falando de economia, a intenção de consumo das famílias aumentou e registra o maior patamar desde o início da pandemia. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 40% dos brasileiros pretendem comprar produtos relacionados à Copa do Mundo. Impulsionada pela Copa do Mundo e pelas festas de fim de ano, a intenção de consumo das famílias no Brasil avançou 1,3% em novembro, na comparação com o mês anterior, e chegou a 89 pontos. É o maior patamar desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, no mesmo mês do ano passado, o indicador registrava 73,4 pontos. Os dados mostram que o setor está acelerando desde julho. O resultado positivo em novembro foi puxado principalmente pela intenção de compra dos brasileiros para a Copa do Mundo, que começou neste domingo. De acordo com o levantamento, 36% dos consumidores pretendem adquirir produtos relacionados ao Mundial de Futebol. A expectativa é da movimentação de R$ 1,5 bilhão no varejo. O estudo mostra que os consumidores pretendem adquirir roupas, alimentos e bebidas e também comprar televisores. Além da Copa, as festas de fim de ano também aumentam a expectativa do consumo das famílias brasileiras em novembro, desde a Black Friday até o Natal. Por isso, o índice que mais cresceu em novembro foi o de nível de consumo atual, com uma alta de 3,1% no mês. Uma PEC alternativa foi apresentada no Senado. A proposta pode reduzir o estouro no teto de gastos para 70 bilhões de reais. O Senado Federal recebeu uma proposta de emenda à Constituição alternativa ao texto apresentado pela equipe de transição, com redução de 105 bilhões de reais do sugerido pelo novo governo. A PEC alternativa sugere 70 bilhões de reais do teto de gastos, valor necessário para a manutenção do Bolsa Família de R$ 600 reais, e mais R$ 150 reais por criança às famílias que tenham crianças de até 6 anos. A PEC ainda limita a validade até 17 de julho de 2023. O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, já tinha alertado para a insatisfação de parte dos parlamentares quanto ao valor de 175 bilhões de reais e a falta de uma data limite para a PEC. A previsão é de votar a proposta no Senado em 29 de novembro. Para começar a tramitar, uma PEC precisa da assinatura de 27 senadores. Ela deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, no qual precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos turnos de votação.
Se aprovado, o texto segue para a Câmara e precisa de mais 308 votos favoráveis dos 513 deputados. Eu falo agora de notícias internacionais. Os países do G7 criticaram o lançamento de outro míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte. O grupo espera que o Conselho de Segurança da ONU tome medidas para frear novos testes de Pyongyang. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, os embaixadores da China e da Rússia em Seul receberam um pedido para que ajudem a responsabilizar a Coreia do Norte por suas provocações. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU foi agendada a pedido dos países do G7 para que sanções mais duras sejam aplicadas contra Pyongyang. A tentativa visa frear os novos testes com mísseis. A escalada de tensões ocorre após a Coreia do Norte efetuar novos disparos que atingiram o Mar do Japão na região norte do país. De acordo com autoridades americanas, o projétil tinha capacidade e força suficiente para atingir os Estados Unidos. A Coreia do Norte realizou um alto número de lançamentos de mísseis balísticos este ano e Washington segue alertando que o país pretende realizar testes nucleares. O presidente americano Joe Biden havia se encontrado com o primeiro-ministro chinês Xi Jinping na semana passada e disse que Pequim tem a obrigação de tentar convencer a Coreia do Norte a não retomar os testes nucleares. E neste domingo, a COP27 aprovou a criação de um fundo histórico de compensação por perdas e danos provocados pela mudança climática. Mas os detalhes do funcionamento do fundo não foram definidos. A Conferência do Clima da ONU aprovou neste domingo a criação de um fundo de perdas e danos para os países particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, uma demanda histórica das nações mais pobres. Ao final de uma negociação atribulada que foi prolongada por mais de 24 horas, as delegações também concordaram em trabalhar para obter uma redução rápida, profunda e sustentável das emissões dos gases de efeito estufa, para continuar os esforços de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus. Meus amigos, ouvimos os apelos e respondemos. Hoje, aqui em Sharm el-Sheikh, estabelecemos o primeiro fundo dedicado para perdas e danos, um fundo que tem estado tanto tempo em formação. Mas a declaração final foi criticada e considerada pouco ambiciosa pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e pela União Europeia. Esta COP deu um passo muito importante em direção à justiça. Recebo bem a decisão de estabelecer um fundo de perdas e danos e de colocá-lo em operação no próximo período. Claramente, isso não será suficiente, mas é um sinal político muito necessário para reconstruir confiança. As vozes daqueles que estão na linha de frente da crise climática precisam ser ouvidas. Os quase 200 membros da COP27 precisaram negociar até a madrugada deste domingo para um acordo de texto final, que gerou reações contrastantes. A ideia de um fundo de perdas e danos começou a ser negociada há 3 décadas, quando os países mais vulneráveis passaram a exigir compensações pelas mudanças climáticas, das quais não são historicamente responsáveis. Um comitê de transição integrado por 24 países vai elaborar durante um ano os detalhes sobre o funcionamento e o financiamento da iniciativa, com o objetivo de obter uma aprovação na COP28 no final de 2023, um ano antes do prazo previsto até agora. O financiamento recairá basicamente sobre os países ricos, aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global. E vamos falar de futebol. A Copa do Catar já tem o seu primeiro vilão. O primeiro personagem negativo é o goleiro do Catar, Saad Al-Shib, que foi muito criticado na estreia da Copa. Teve até meme dele. A primeira foi após derrubar o atacante Valência na área e cometer um pênalti. Em seguida, não alcançou uma cabeçada do próprio Valência e tomou o segundo gol. A internet não perdoou. Um dos memes que mais fez sucesso foi esse, de um sheik muito irritado correndo atrás de um jogador. Goleiro que não é bom com as mãos tem que ser bom com as pernas para escapar da fúria da torcida catari. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa edição.
Até mais!